Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigo e hoje um vídeo diferente. Estamos iniciando a terceira semana de quarentena e iniciando também nesse momento a primeira semana de aula à distância na rede pública de ensino de Santa Catarina e é justamente o objetivo desse vídeo, a primeira videoaula direcionada ao terceiro ano das escolas públicas do estado de Santa Catarina, aos meus alunos de Sociologia. Então, se você é meu aluno pessoalmente, fisicamente, você precisa ver esse vídeo. Mas se você é aluno do terceiro ano do ensino médio, assiste também, que com certeza você vai aprender alguma coisa aqui. E o tema de hoje é globalização e a sociedade do século XXI. Um tema muito atrelado ao momento que a gente está vivendo. Pois bem, conforme eu expliquei para vocês, nossos slides têm sempre um grande objetivo. E ele começa com as primeiras palavras, ou seja, por que a gente vai tratar desse tema? Galera, e é muito simples, não tem como entender o mundo atual sem entender o que é globalização. E nesse caso, essa nossa aula tem três objetivos centrais. O primeiro deles, definir globalização. O segundo, contextualizar as origens históricas da globalização. E o terceiro, analisar as tendências, as perspectivas, ou melhor dizendo, as consequências do desenvolvimento da globalização. Então, desde já, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal e vamos para o primeiro ponto. Como conceituar globalização? O que é a globalização? Como podemos definir globalização? Existem vários conceitos de globalização no Google, na internet. Mas tem um que eu gosto bastante, que é do economista norte-americano Nobel de Economia chamado Joseph Stiglitz. E ele escreve mais ou menos o seguinte, vamos abrir aspas para o Stiglitz. A globalização corresponde a um processo ou conjunto de processos que agregado altera as transações e organização espacial das relações sociais, criando assim novos fluxos interregionais ou intercontinentais e de redes de interação, de atividade e de poder. Pois bem, esse conceito, por mais simples que pareça ser, ele traz três características fundamentais da globalização. Quais são elas? Primeiro, na ideia de globalização como um processo, ou seja, globalização está acontecendo, é um fenômeno em constante movimento, em constante transformação. 2. Globalização altera a espacialidade das relações sociais. O que isso quer dizer? Hoje, as pessoas, para se relacionar socialmente, não precisam mais frequentar o mesmo espaço. Aliás, nós aqui estamos tendo uma aula sem frequentar o mesmo espaço. O que é isso? A alteração da espacialidade das relações sociais. E terceira, a globalização cria novos fluxos, ou seja, cria novos movimentos de pessoas pelo mundo, de mercadorias, de poder e até mesmo, é claro, de vírus. O caso do coronavírus, por exemplo, entra justamente nessa característica da globalização, os novos fluxos interregionais e intercontinentais. Pois bem, quando surgiu a globalização? Galera, existem várias versões para essa história. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas e focar na mais importante. Uma das primeiras versões vai dar conta de que a globalização tenha surgido com um cara chamado Alexandre o Grande, ou Alexandre III da Macedônia, com um sonho que o imperador Alexandre tinha de unificar o mundo inteiro sobre o mesmo império. Vocês vão ver aqui no mapa, quando ele parte rumo ao Oriente, tentando conquistar todos os povos e criar assim um único império globalizado e unificado. Pois bem, alguns falam que é prematuro demais falar em globalização nesse momento e enxergam o desenvolvimento da globalização com as grandes navegações do final do século XIV, início do século XV, com o colonialismo e com o mercantilismo, com o desenvolvimento das novas rotas comerciais. A gente vai ver aqui no mapa também essas rotas comerciais. Bom, talvez seja cedo demais falar em globalização ainda, porque só havia uma globalização econômica, mas não de costumes, não de tradições, não de crenças. Por isso, a terceira versão, e a mais aceita pelos sociólogos, é de que a gente pode realmente falar em globalização apenas a partir da queda do Muro de Berlim em 1989. E por que a queda do Muro de Berlim é tão importante para o desenvolvimento da globalização? Vamos lá. Você vai lembrar da aula de Geografia da 8ª série,
onde a gente aprende que o mundo era dividido em dois grandes blocos. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, socialista, liderado pela União Soviética, pela URSS. Ou seja, nós tínhamos um mundo dividido. Falava-se em primeiro mundo, segundo mundo e até mesmo em terceiro mundo, onde estava o Brasil na época, né? E essa divisão do mundo ela cai por terra em 1989, onde o socialismo naufraga e o capitalismo se torna o único sistema econômico, político, cultural a ser, digamos assim, mundial. Ah, professor, mas tem países que são comunistas? Tem, é? Tem países que são socialistas? Tem mesmo, será? Pode ser que tenha países mais capitalistas ou menos capitalistas, mas a grande questão é que as relações capitalistas estão presentes em basicamente todos os países do globo, pelo menos de todos os países que a gente tem informações. Não vou falar aqui da Coreia do Norte, porque a gente sabe pouquíssimo sobre a Coreia do Norte. E a partir de então, um mundo inteiro capitalista, nós temos globalização, coincidindo, é claro, com outras duas coisas muito importantes, que é o quê? O desenvolvimento dos meios de transporte e o desenvolvimento dos meios de comunicação. Não é à toa que a gente traz o conceito do David Harvey, importante geógrafo americano, que fala o quê? O que ele fala? Que a globalização corresponde à destruição do espaço pelo tempo. Notem essa frase aí que ela é muito importante. A globalização corresponde à destruição do espaço pelo tempo. Por quê? O desenvolvimento dos meios de transporte, o desenvolvimento dos meios de comunicação, basicamente tornou o mundo um lugar melhor. Hoje se comunicamos mais rápido, viajamos mais rápido, ou seja, o tempo é destruído pelo espaço. Não, pera, o espaço é destruído pelo tempo. É como se o espaço fosse menor, né? Metaforicamente falando. Pois bem, gente, quais são as consequências da globalização? O que a gente pode esperar da globalização? Separei isso bem bonitinho no slide. Consequências positivas e consequências negativas. Essa altura do campeonato, você que está no terceiro ano sabe, nada é 100% ruim, assim como nada é 100% bom. E a globalização está nessa história. A gente pode separar pelo menos 3 grandes características positivas. Quais delas? Consumo de massa. O mundo globalizado trouxe melhores produtos, com melhor qualidade, com melhor preço. Depois, maior integração cultural. O mundo globalizado trouxe mais informação, mais conhecimento, mais contato entre os diferentes povos. E terceiro, qualidade de vida. É inegável que o mundo globalizado trouxe também um maior índice de desenvolvimento humano, um maior índice de PIB, maior crescimento e tirou muitas pessoas da miséria e da pobreza. Mas, do lado de lá, nós temos as questões negativas da globalização. E é como se uma levasse a outra. Percebem que o consumo de massas também gera concorrência internacional. E a concorrência internacional, ao mesmo tempo que ela é boa, ela acaba dificultando ou até mesmo impedindo o desenvolvimento industrial e comercial de determinados países. Quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, um dos maiores mercados consumidores de automóvel, mas não fomos capazes de desenvolver uma indústria de automóvel nacional. Por quê? Essa questão do comércio e da concorrência internacional. Segundo, padronização cultural. Ao mesmo tempo que a globalização coloca as culturas com maior contato, ela acaba gerando uma certa padronização cultural, processos de imposição de uma cultura sobre outra, o que acaba levando àquilo que autores como Samuel Huntington chamam de choque de civilizações, choques culturais. Aí você tem o crescimento do terrorismo, o crescimento do extremismo, de todos os tipos de extremismo e de fundamentalismo, que entra um pouquinho nessa história de resistências a essa padronização cultural. E terceiro, gente, a desigualdade extrema. Ao mesmo ponto que a globalização e o mundo globalizado gerou muita riqueza, infelizmente ele também gera muita pobreza. Então essas duas, a questão da desigualdade extrema ainda não foi superada no mundo globalizado. Galera, e agora a gente vai para a parte mais legal, que é o quê? A parte da nossa proposta de atividades. O que eu quero de vocês? Galera, terceiro ano, o Enem está chegando aí, quer dizer, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu quero de vocês uma dissertação justamente fazendo o link, fazendo a relação entre a ideia de globalização e o momento atual que a gente vive no Brasil. Ou seja, o Covid-19 e a globalização. O seu texto deve ter entre 15 e 30 linhas.
pelo menos 3 parágrafos, escrito de acordo com as regras cultas da língua portuguesa, e no slide eu coloco algumas sugestões de linhas de argumentação que vocês podem seguir. Por exemplo, a globalização e a velocidade com que o vírus se espalhou. Você pode pegar lá quando houve o primeiro caso do Covid-19 na China e quando teve o primeiro caso de Covid-19 no Brasil e analisar essa velocidade de como o vírus se espalha pelo mundo e as formas como ele chega ao Brasil. A globalização e o impacto que a China possui no mundo, o como a economia chinesa e a sociedade chinesa provocam impacto em todas as outras economias, em todas as outras sociedades, ou então a globalização e a forma como o planeta inteiro sente as consequências do vírus e a forma como muitas sociedades se unem agora, nesse momento, para combater o Covid-19. E aí, galera, são linhas, são sugestões, vocês podem ficar nelas, mas é claro, vocês têm liberdade e criatividade para buscar outras coisas. Pois bem, gente, essa é a nossa primeira aula para o terceiro ano. Estudem, escrevam, pesquisem, se cuidem e cuidem dos seus velhinhos. Forte abraço para todos e até semana que vem. Voltando, galera, eu queria aproveitar e encerrar esse vídeo dizendo para vocês que não apenas coisas ruins como o vírus vem da China. Tem uma coisa muito legal que veio da China, que é o Shih Tzu, e essa aqui é a Luma. Dá um oi pra galera, Luma. Aquele forte abraço. Não esquece de pedir para eles se inscreverem no canal. Se inscreve no canal aí, molecada. Falou pra vocês. Um abraço.